Muito bem. Até o momento, o meu objetivo nesse curso foi lhe dizer, bem, os animais agora contam com um ramo do direito específico, né, para o desenvolvimento e a defesa dos seus direitos fundamentais. Nós temos a Constituição, nós temos o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, nós temos leis estaduais, como o Código da Paraíba, que estabeleceram o catálogo de direitos fundamentais a animais. E se os animais têm direitos fundamentais, é porque são sujeitos de direitos, não podem ser considerados como coisas. Agora, o meu propósito é aplicar essas ideias. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer a vocês é a mais importante, ao meu ver. A possibilidade de um animal ser, como titular de direitos, se apresentar como autor de uma ação judicial, ser demandante em juízo. Pode um animal não humano propor uma ação judicial? Ora, se os animais têm direitos, se você concorda que no direito brasileiro existe a previsão, inclusive expressa, de direitos fundamentais para animais, então você também tem que concordar que quem tem direitos tem o direito fundamental de ir a juízo para defendê-los. Crianças não podem fazer? Pessoas com deficiência mental, o nascituro, pessoas que não podem exprimir a vontade, não são sujeitos de direitos? Não têm o direito fundamental de ir a juízo representados pelos pais, por um tutor ou por um curador? Por que com os animais seria diferente? Se nós reconhecemos que existe um direito animal no Brasil, nós temos que reconhecer que os animais também têm o direito de ação, o direito de ir a juízo, capacidade de ser parte, capacidade processual através de seus representantes ou assistentes. Mas será que isso vinga? Em que hipótese nós poderíamos pensar um animal reivindicando direitos pessoalmente em juízo, através dos seus assistentes ou representantes? Veja o caso que eu trago aqui, esse é o caso 2, mas que eu antecipei porque ele é o mais importante. Imagine um cão cujo tutor é hipossuficiente. Esse cão é vítima de maus tratos por terceiro. Alguém agride, violenta, fere, mutila o cão. Mas o tutor do animal não tem dinheiro para pagar o tratamento médico veterinário, não tem como pagar os remédios, enfim. Como garantir uma renda para o animal a ser administrada exclusivamente para ele? Vejam aqui como o direito animal faz diferença. Se você pensar de uma maneira tradicional, com base, por exemplo, no direito civil brasileiro, você dirá, pelo direito civil, o animal é coisa, o animal é bem, é uma propriedade da pessoa. A pessoa é dona do animal. Se alguém maltrata, fere o animal, está ferindo uma propriedade minha. Eu tenho direito a ser indenizado pelos danos à minha propriedade. Então eu entro com uma ação contra o agressor do cão, pedindo que ele me indenize a mim, ser humano, pelo mal causado ao animal. Isso é possível. Mas quem vai receber o dinheiro? Para quem esse dinheiro reverterá? Para o dono do animal. Não há nenhuma garantia na lei de que esse valor seja revertido em proveito exclusivo do animal para o tratamento médico veterinário, para custear os medicamentos, para reparar os danos sofridos pelo próprio animal, porque foi o animal a vítima dos maus tratos.
A partir do momento que você evoca, por exemplo, o Código da Paraíba, evoca a Constituição, fala que o animal tem o direito fundamental à sua integridade física e psíquica. Veja o Código da Paraíba, inciso 2. Todo animal tem o direito a ter as suas existências física e psíquica respeitadas. Tem o direito fundamental, inciso 4, de receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados. Ora, a partir do momento que você tem essa lógica, esse ponto de vista do direito animal, as coisas ficam diferentes. Porque aqui você percebe que quem tem que receber a indenização é o próprio animal. Foi ele vitimado nos seus direitos fundamentais. E aí você pode pensar que o animal entra com a ação para reivindicar a reparação de danos, receber a indenização por esses danos causados, pela agressão, pela mutilação, pelo ferimento. E, obviamente, como acontece com as crianças, como acontece com as pessoas com deficiência severa, não é a criança que vai receber o dinheiro, são os pais. Não é o animal que vai receber o dinheiro, é o seu tutor. Porém, o tutor fica com o dever de aplicar o valor da indenização em proveito exclusivo do animal, tendo o dever, como todo tutor, de prestar contas perante o juiz. É completamente diferente. É a garantia de que os direitos fundamentais animais serão respeitados. É a garantia de se ter renda, dinheiro, para fazer frente às necessidades do próprio animal. Não depender da compaixão ou da sensibilidade do tutor. Essa é uma forma, é uma vantagem da judicialização do direito animal. Mas você talvez pergunte, sim, mas e com base no quê? Que regra processual me permitirá representar o meu cão em juízo? Também o direito animal te fornece. Veja na tela. Esse é o famoso, que ninguém pode deixar de ouvir falar, decreto de Getúlio Vargas, o decreto 24.645 de 1934. Decreto 24.645 de 1934. É o primeiro estatuto geral de proteção dos animais. É a primeira lei, porque tinha status de lei na época, não era um mero decreto presidencial, a catalogar as hipóteses de maus tratos contra animais. E esse decreto foi além. No seu artigo 2º, especificamente no parágrafo 3º, ele estabeleceu quem deve representar os animais em juízo. Os animais serão assistidos em juízo pelo Ministério Público, pelos seus substitutos legais, como é o caso do tutor, do guardião, e pelos membros das sociedades protetoras dos animais, pelas ONGs. Aí, o artigo 2º, parágrafo 3º desse decreto, que ainda está em vigor, essa parte está em vigor, ela é o fundamento legal para permitir que os próprios animais se dirijam ao Poder Judiciário em nome próprio para defender os seus direitos. Como as crianças não vão sozinhos, eles vão representados, assistidos, ou por um promotor de justiça, ou pelo seu próprio tutor, ou, como deve ser mais comum, através das ONGs de proteção animal. Se um animal é judiado pelo próprio tutor, se o próprio tutor é o agressor, qualquer ONG tem a legitimidade para assistir o animal em juízo, pedir uma liminar para afastar o animal da presença do seu ofensor. Tudo isso com base no decreto 24.645 de 34. E as iniciativas já começaram a aparecer.
aqui no estado do Paraná, na comarca de Cascavel, a doutora Eveline Paludo foi uma das primeiras ações, o caso Jack, que saiu na mídia. Caso Jack. Primeiro animal a entrar com uma demanda, representado por uma ONG. Em Salvador, nós também tivemos 24 gatos que foram vítimas de maus tratos por parte de uma empresa que os privava do mínimo necessário para a sua subsistência. Essa empresa virou ré numa ação proposta pelos gatos, assistidos pela guardiã provisória. Essas iniciativas de judicialização do direito animal, de animais como autores de demandas, já começou a ocorrer e nós temos fundamentos legais para tanto. Que tal? Quem se prontifica? Mas não é só isto. Nós já também tivemos uma outra hipótese. Direito fundamental à saúde. Leishmaniose visceral. Quem já não ouviu falar deste mal que acomete muitos cães? Que antigamente não tinha solução. Agora tem. Existe medicamento para o tratamento da leishmaniose visceral. Mas é caro. Nem todos têm condições de pagar o tratamento. O que fazer? Eu quero lembrar aqui, mais uma vez na tela, a regra constitucional, artigo 225, parágrafo 1º, que destina ao poder público o dever de proteger a fauna e a flora, de proteger os animais contra a crueldade. É uma incumbência do poder público. Ora, nas hipóteses em que o animal ele precisa de um medicamento, de um tratamento médico veterinário, mas a sua família, o seu tutor não tem condições de pagar aquele tratamento, eu pergunto, nós vamos permitir que o médico veterinário mate o animal? Como possibilita o Conselho Federal de Medicina Veterinária? Olha lá, veja o que diz a Resolução 1000, artigo 3º, inciso 5, da Resolução 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A morte, que eles chamam eufemisticamente de eutanásia, pode ser indicada nas situações em que, inciso 5, lá o último inciso, o tratamento representar custos incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou com os recursos financeiros do proprietário. Vejam que barbaridade isso. Veja como nós precisamos do direito animal aplicado. O Conselho Federal de Medicina Veterinária autoriza que o médico veterinário mate um animal que tem tratamento se o tutor não puder pagar o tratamento. Ah, eu não tenho dinheiro? Então mate-se um animal. Veja como isso ofende a igualdade entre as pessoas. Quem tem dinheiro vai ficar com o seu cão, vai pagar o tratamento médico, vai comprar o remédio para evitar ou para curar a leishmaniose visceral, pelo menos para amenizá-la. As famílias pobres, o destino é perder o seu animal, é perder o seu membro de família, família pluriespécie. Família multiespécie. E esta resolução na tela mais uma vez, esse inciso 5 do artigo 3º da Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária é inconstitucional e não pode ser aplicado. A pergunta é: quando a família não pode pagar o tratamento médico veterinário, a família vai fazer o quê? O que fazer nessas hipóteses, em casos como esses? Como proteger o direito fundamental à saúde do animal? A solução aqui é esta. A família do cão pode propor uma ação contra o poder público, pedindo respeito ao direito fundamental à saúde do animal.
o poder público, União, estados e municípios. Especialmente os municípios e estados. Mas isso certamente interessado os municípios. Vocês se recordam aí da judicialização da saúde, né, das ações de medicamentos para seres humanos? Né? É algo semelhante. Agora nós temos que trazer para o âmbito da judicialização do direito animal. Esses animais não podem simplesmente serem sacrificados porque a família não tem dinheiro. Em casos extremos como esse, o poder público tem que ser chamado no seu dever subsidiário de garantir a saúde dos animais, proteger a fauna, como está no artigo 225, parágrafo 1º. Uma ação como essa já obteve, inclusive, liminar. Na comarca de Caruaru, em Pernambuco, o doutor Anderson, doutora Suelen, advogados animalistas que propuseram a ação contra o município de Caruaru e o estado de Pernambuco e obtiveram decisão favorável em primeiro grau, obrigando o município e o estado a darem medicamento contra a leishmaniose visceral de um cão. Eu quero dizer, essas soluções de direito animal já estão acontecendo. Uma outra hipótese. Alguém compra um animal, os animais de raça, compra um animal de raça. Mas em função das características do processo de criação daquela raça, muitas vezes com cruzamentos eugênicos dentro da própria família, animais parentes são cruzados entre si. Determinadas raças apresentam anomalias genéticas. A pergunta que fica: será que quando alguém compra um animal de um criadouro ou de um pet shop ou algo do gênero, em que ainda se vendem animais de estimação, as pessoas que compram o animal são alertadas dos riscos, das doenças genéticas típicas daquele tipo de raça? Nessas situações nós não podemos, até mesmo em prol do desestímulo a esse tipo de criação, de raças que, pela sua própria natureza, são destinadas ao sofrimento dos animais por anomalias genéticas, derivadas do processo de criação. Será que nós não podemos, nessas situações, evocar o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, para exigir indenização dos criadores que não avisam, que não nos alertam dos perigos que comprar animais de criação de raça. O que isso implica? O sofrimento para o animal é para a família. Os gastos com tratamentos caríssimos. Isto tem que ser colocado em pauta. A criação de animais domésticos, especialmente cães e gatos de raça, isso implica em sofrimento em razão das anomalias genéticas. A pergunta que fica: esses criadores ficarão impunes? Me parece que este é um caso também que tem que ser levado aos tribunais. E por último, encerrando a minha participação nesse curso, que já foi demais, vejam este último caso. E quando ninguém atende a uma situação de maus tratos? Quando você percebe que um condomínio não permite que animais trafeguem ou sejam alimentados nas suas instalações. Quando você recorre ao Ministério Público, mas o Ministério Público nada faz. O que um cidadão que não é ONG, que não é tutor, que não é guardião, que não é Ministério Público, pode fazer? Uma pessoa que não é o dono, não é o tutor, não participa de uma ONG,
tem alguma ação judicial que ela possa se fazer valer para proteger os direitos fundamentais de qualquer animal violado, abusado, agredido? A resposta é sim. Veja na tela, ação popular animal. A velha ação popular que qualquer cidadão pode promover para a proteção do patrimônio público, a Constituição Federal de 88 permite que ela seja aplicada à proteção do meio ambiente. Mas aqui o meio ambiente está numa denominação ampla, envolvendo animais, envolvendo também direitos fundamentais animais. Isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem um título de eleitor pode contratar um advogado ou se fazer representar pela Defensoria Pública para ajuizar a ação popular aonde estiver, para processar os responsáveis pelos maus tratos, pelo abuso, pela agressão ao animal. Ou para fazer corrigir qualquer prática lesiva a qualquer tipo de direito fundamental animal. Pode ser contra um poder público, contra Estado, município, União, contra empresas públicas ou privadas ou contra pessoas físicas. Sim, os instrumentos processuais existem. O direito animal já pode ser aplicado. O que nós precisamos? Advogados animalistas. Pessoas determinadas e que compreendam que, a partir do momento que os animais frequentarem os tribunais em nome próprio, falando-se em direitos fundamentais, nós teremos uma nova realidade no Brasil, no país e no mundo de respeito aos direitos animais. Os direitos animais, a proteção efetiva dos animais não depende apenas de compaixão. Só compaixão não basta. Nós precisamos ir além e fundar a proteção animal com base na linguagem dos direitos. Eu deixo aí na tela o meu contato na universidade e, mais uma vez, o nosso endereço do portal do Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, em que você vai encontrar artigos de doutrina, artigos científicos, perícias, jurisprudência de vários tribunais, cursos, simpósios, seminários, tudo, bibliografia, indicações de livros para se aperfeiçoar no campo do direito animal. Ok? Com isso eu agradeço a oportunidade e espero que essas nossas palavras tenham despertado a curiosidade de todos, né? E dado esperança. Sim, nós temos material jurídico, o direito animal existe, está aí, precisa apenas ser aplicado com bastante vigor, com bastante luta, para que a realidade dos animais não humanos possa mudar. Ok? Muito obrigado a todos! Contem comigo. Até mais!